Bom dia, boa tarde, boa noite, plena segunda-feira e hoje vamos começar com o nosso projeto em que teremos aí um pré-projeto de texto, Pirataria Digital, Entraves para o Combate. Nós estamos desenvolvendo atividades também lá no nosso Instagram, @helpeducação, e hoje nós vamos tentar mostrar para você aqui uma forma de você construir previamente seu texto. Lembrando que o projeto de texto é uma característica da competência 3, que avalia tanto o projeto de texto como o desenvolvimento. E aí nós propomos algumas ações aqui que são importantes de serem elaboradas antes de você desenvolver um produto final como uma redação de um texto dissertativo argumentativo. Então a primeira coisa que nós precisamos aí é de um bom projeto de texto. Primeiro passo do projeto de texto, professor, qual que é? Listar sinônimos para a gente, tá? Listar sinônimos. Por quê, professor? Porque quando a gente lista sinônimos, a primeira coisa é, olha só, não fugir ao tema. Muito importante, né? Ou seja, não ficar no assunto. Diferente de assunto. Não fugir ao tema. Qual outra coisa, professor? Não repetir, né? Não repetir é importante. Mas, não fugir ao tema com certeza é muito mais, tá? Quando nós desenvolvemos, então, um sinônimo, nós podemos ter para pirataria, olha só, violação, piratear, direito autoral, contrabandear. São palavras que devem estar presentes no nosso texto, porque elas farão a manutenção temática e essa manutenção temática é promovida quando nós discutimos e relacionamos todas as nossas palavras-chave. Então é importante que haja essa promoção, tá, de sinônimos. Podemos também ter aqui, ó, para a palavra digital, online, cibernético, virtual, nuvem, rede, tá? Palavras que são muito boas aí, que se referem ao ambiente digital. Essas palavras necessariamente precisam constar nos textos que formos fazer, especialmente se estiver se tratando aí do nosso tema. Entraves, problema, desafio, empecilho, obstáculo, óbice, são aí palavras que eu acredito que sejam muito mais fáceis para a gente em razão de elas serem utilizadas em muitos temas, né? Combate, contenção, objeção, contestação, repressão, supressão, são bons repertórios socioculturais de sinônimos, né? Nem repertórios socioculturais, né? Mas é um repertório. Nós temos aí um amplo repertório de sinônimos, por quê? Porque no momento em que repetirmos as palavras-chave, pirataria, digital, entraves, combate, o nosso corretor e a nossa corretora nem se preocuparão, porque pensarão assim: opa, olha que interessante, ele está repetindo a frase temática, mas ao repetir a frase temática, ele também desenvolve e promove outras relações lexicais que fazem a manutenção do tema ocorrer. Então, por isso que a gente diz que a primeira etapa para o projeto de texto aqui na Help Educação é exercer os sinônimos, porque desse momento você consegue desenvolver-se tranquilamente. Segundo passo para você conseguir desenvolver um bom texto dissertativo argumentativo é você saber listar os repertórios socioculturais com base nos textos motivadores aos quais você vai ser submetido e submetida a ler para entender o seu tema de redação. Tendo isso em vista, nós selecionamos aqui da Help Educação 6 repertórios socioculturais que podem ser relacionados, organizados e interpretados. Porque aqui na Help Educação nós trabalhamos com o intuito de promover as suas habilidades cognitivas. Não trabalhamos aqui com qualquer tipo de modelo pronto, porque isso não promove e não ajuda você a raciocinar. Vejamos aqui alguns repertórios socioculturais e você, se for uma pessoa esperta, guarde esses repertórios socioculturais no momento em que você achar adequado. Na hora da redação, por exemplo, você pode vir a utilizá-los, né? O que acredito que seja importante para que a gente discuta agora. Em maio, a Netflix anunciou a proibição do compartilhamento de senhas entre pessoas que não morem na mesma casa, e a fonte é CNN Brasil. Então significa que você tem um amplo repertório sociocultural para fundamentar se existe ou não a necessidade de combater os entraves relativos à pirataria. Criado em 2005, o Mega Upload, site de pirataria, ficou no ar até janeiro de 2012, quando o Departamento de Justiça dos Estados Unidos derrubou o site sob a justificativa de que ele promovia a pirataria. Fonte Tecnoblog. Aos saudosos dos tempos passados como eu, hão de todos nós compreendermos aqui
havemos de compreender que nós temos uma saudade do Mega Upload, que foi um site muito utilizado por toda a comunidade, praticamente, que possuía aí acesso à internet nos anos 2000. E nesse tempo não se existia ainda a ideia de que havia uma pirataria digital, né? Isso não era minimamente cabível pensar, porque é comum. Até que em 2012 o pior aí ocorreu, que foi a retirada do nosso tão querido Mega Upload. Aí avancemos agora para que a gente discuta aqui algumas coisas mais, tá? Temos aqui uma série importante para você, olha. Elliot é um jovem programador que trabalha como engenheiro de segurança virtual durante o dia e como hacker vigilante. A gente sabe que ele apaga todas as informações das pessoas com relação ao sistema financeiro e consegue fazer uma grande trapaça. É também um repertório sociocultural, é legitimado pela ciência? Não, mas é sim, na verdade, né? É legitimado pela ciência? É. Não podemos mais discutir e debater a ideia de que seja um repertório sociocultural legitimado pela cultura. Há uma modificação aí nesse sentido de que agora a gente precisa entender como um repertório sociocultural mesmo legitimado por alguma área do conhecimento, no caso as artes, né? Uma área do conhecimento. Então não podemos deixar de dizer que é uma área da ciência. O Brasil é o quinto país que mais consome conteúdos piratas do mundo, de acordo com a empresa de cibersegurança americana State of the Internet, Akamai, de acordo com o portal Poder 360. Então, o Brasil figurar entre um dos quintos países que mais consome a pirataria digital diz muito sobre o Brasil do que diz sobre qualquer outra coisa, né? Bom, o professor Celso Cláudio da USP diz que a desigualdade socioeconômica e o baixo poder de compra influenciam a busca pelo mercado legal, fonte Jornal da USP. Olha que bacana, gente. Tantas coisas que nós podemos relacionarmos e organizarmos para que a gente consiga desenvolver uma boa interpretação, uma vez que a seleção já está elaborada. Olha só, a fonte G1 aqui. Pirataria digital de filmes e séries causa prejuízos mais de 15 bilhões por ano ao Brasil. O que é que nós podemos fazer de relação aqui, por exemplo? Vamos fazer algumas relações? A gente pode anunciar aqui, por exemplo, o filme, a série mais. Vamos fazer aqui. Podemos então defender um ponto de vista que existe uma relação entre o professor e o programador. Podemos dizer que ele apagou, o hacker apagou todas as contas das pessoas no mercado financeiro porque elas possuem o quê? Baixo poder de compra, em razão de uma desigualdade socioeconômica. É uma forma, tá? Nós podemos também aqui associar, vamos associar este aqui a este aqui, tá? Juntá-los. Nós podemos dizer que o Brasil deixou de ganhar 15 bilhões ao ano com a pirataria digital, no ambiente que se figura como um dos países que mais consomem pirataria digital no mundo, porque se o Brasil é o quinto país que mais consome pirataria digital, a gente tem aí uma afirmação bastante pontual e relacionável. Agora, eu vou fazer um projeto de texto da gente, você vai ver que eu vou usar essas duas informações aqui, mas você o faça como julgar necessário. Eu estou aqui somente para poder ajudar você a desenvolver suas habilidades e as suas competências, tá bom? Terceiro passo que nós precisamos aqui a ele nos atentar. Terceiro passo aqui, definir a contextualização. A contextualização é a forma como nós vamos começar o nosso texto. Então eu, por exemplo, aqui começarei com Mr. Robot. Eu gosto muito de começar a minha contextualização com algum elemento artístico, porque julgo importante assim desenvolver. O repertório sociocultural produtivo, o fechamento do Mega Upload, que aconteceu lá em 2012, então evoca uma ideia de passado. Associada à proibição da Netflix, que evoca uma ideia de presente. Posso fazer uma comparação temporal e dizer que os desafios, seja no passado, seja no presente, se manifestam a partir da seleção da relação e da organização. Selecionei aqui em cima. Aqui eu relacionei, porque eu disse que eles têm um ponto de intersecção em comum. Diz que há alguma coisa que pode ser relacionada, dita que é igual a outra. Mas eu também organizei no momento em que eu disse o que seria defendido em primeiro plano e no momento em que eu disse
o que seria defendido em segundo plano, e a partir disso eu preciso interpretar, que é esse passo aqui, quinto passo, projeto de texto aí da introdução. O que a gente pode desenvolver? Uma ideia de que a interpretação, olha só que interessante, vamos desenvolver a interpretação de que os desafios de combate à pirataria modificam-se à medida que a tecnologia avança. Essa é a interpretação que eu vou ter com o fechamento do Mega Upload e com a proibição aí da Netflix, tendo em vista que agora a gente consegue desenvolver essa percepção. Avancemos porque nós ainda temos projeto de texto para fazer. Esse foi o projeto de texto aí da introdução, vamos aqui para o projeto de texto do desenvolvimento. Logo depois de que você faz o seu repertório sociocultural produtivo acontecer, é preciso que você passe para o projeto de texto do desenvolvimento. Primeiro passo, discutir, tá? Qual vai ser a interpretação a ser defendida no primeiro período, a fundamentação a ser detalhada no segundo período, o relacionamento dessa fundamentação à sociedade no terceiro período e uma paráfrase da proposta de interpretação inicial, que no caso aqui é uma proposta de interpretação final, em que a gente vai colocar uma conclusão, uma consequência, e aí a gente consegue discutir e desenvolver um bom ponto de vista, tá? Bom, o que a gente pode pensar? Dividir aí que a proposta de interpretação inicial, com base ali, é dizer que a gente vai introduzir a ideia de que a pirataria digital não é recente no Brasil. Olha o projeto de texto aí. No segundo período, nós vamos apresentar o Mega Upload, vamos detalhá-lo, o site famoso no início dos anos 2000 pela pirataria digital. No terceiro período, nós vamos fazer uma relação dele à sociedade e defender a ideia de que todos poderiam consumir o conteúdo, por isso ele foi derrubado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América. E aí nós podemos desenvolver também a percepção de que precisamos retomar a ideia de que a pirataria digital não é recente no Brasil. Então, finalizar reafirmando a ideia de que a pirataria digital não é recente e que mecanismos surgem para que a gente consiga coibir esses problemas. Para o D2, a gente precisa fazer a mesma coisa. Indicar uma proposta de interpretação inicial com base no nosso repertório, fundamentar a nossa interpretação detalhando e apresentando o repertório sociocultural. No terceiro período, relacionar o repertório sociocultural à nossa sociedade. E no quarto período, retomar e parafrasear a nossa interpretação inicial que discutimos ali no primeiro período. Então, o que podemos falar aqui agora? Que a gente precisa introduzir a ideia, já que a gente vai trabalhar com a Netflix, de que a pirataria digital agora ocorre de uma forma um pouco mais velada na sociedade brasileira, né? Que agora você compartilha a senha com sua amiga, com seu amigo e ninguém vê. Vamos fundamentar esse repertório sociocultural, apresentar o que é a Netflix, o que é o serviço de streaming da Netflix. E o terceiro período a gente precisa relacionar a Netflix aí à sociedade e ao tema também. Então a gente vai defender a ideia de que por ter assinantes no Brasil, a proibição ao compartilhamento de senhas afeta aos que fazem isso dentro da nossa nação, né? Então os que não agem de acordo com a política da instituição. O quarto período é uma proposta de interpretação final em que a gente vai finalizar retomando a ideia de que a pirataria digital ela ocorre de forma mais velada no presente e que aí, no presente, surgem mecanismos para que a gente consiga coibir essa prática. Logo depois, a gente precisa finalizar com uma proposta de intervenção que contemple o desenvolvimento 1 e 2, porque o intuito destes vídeos é um intensivão do milzão, né? Então a gente está defendendo uma estrutura simples, regular, que consiga contemplar também todas as informações a serem avaliadas no Exame Nacional do Ensino Médio. Quando a gente entende isso, podemos estabelecer o agente, a ação, o modo, o efeito, o detalhamento, que considero muito importante para que a gente desenvolva aí algum ponto de vista. Então veja, a conclusão, o Ministério de Segurança Pública vai estabelecer uma síntese de ações a serem tomadas por meio de um projeto de lei com vistas a impedir o compartilhamento pirata, e o detalhamento vai ser ali do nosso agente, que é, no caso, o ministro, né, da Segurança Pública, que é o nosso ministro atual e agora, Flávio Dino. Então, isso aqui, quando a gente percebe, é um projeto de texto. Nós temos toda uma redação aqui encadeada. Tá? Nós precisamos somente agora o quê? Escrever os nossos parágrafos. Então, a minha sugestão é a de que você, primeiro, acesse aos nossos canais oficiais de comunicação, @helpeducação, e que você acesse também ao nosso grupo no WhatsApp, porque lá nós vamos liberar esse projeto de texto, além de a gente liberar esse projeto de texto também, nós desenvolvemos outras atividades lá. Eu sou o professor Gabriel Azevedo, professor de língua portuguesa e de redação aqui da Help Educação. Se você tiver gostado da sua aula, deixe seu joinha. Se você quiser também comentar alguma coisa, estamos à disposição. Não esqueça de acessar os nossos grupos. Help Educação, aquela ajuda de que você precisa.